Você já reparou que tem um tipo de pessoa que não precisa gritar, não precisa chamar atenção, não corre atrás de ninguém? E mesmo assim, todo mundo corre atrás dela? Ela não implora atenção. Ela não responde às mensagens na hora. Ela não está disponível para qualquer conversa, para qualquer momento ou por qualquer motivo. É exatamente por isso que a presença dela importa. Quando ela fala, as pessoas param para ouvir. Quando ela some, as pessoas sentem falta. Agora quero fazer uma pergunta honesta. Isso é o oposto do que acontece com você, certo? Porque se você é o tipo de pessoa que responde tudo na hora, que nunca nega um favor, que está sempre pronto para ajudar, sempre disponível, sempre presente, deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito assim, direto na sua cara. Você está sendo usado. E o pior? Está sendo ignorado, justamente por estar sempre lá, sempre disponível. Carl Jung passou décadas estudando por que certas pessoas perdem o próprio eixo tentando agradar o mundo. E o que ele descobriu vai mudar completamente a forma como você enxerga a sua disponibilidade, os seus relacionamentos e, sobretudo, o valor que você dá a si mesmo. Fique até o final, porque o que você vai entender hoje pode ser o começo de uma transformação que você não vai conseguir reverter. Desde criança, você foi ensinado que ser bom significa estar disponível, responder rápido, ajudar sempre, dizer sim, mesmo quando queria dizer não. E aos poucos, quase sem perceber, você foi se tornando uma pessoa muito conveniente para todo mundo ao redor. Jung chamou isso de persona, a máscara que vestimos para ser aceitos, amados, reconhecidos. O problema começa quando a máscara cola na pele, quando você não sabe mais onde termina o papel que você representa e onde começa quem você realmente é. Pensa comigo. Você já ficou acordado respondendo uma mensagem que te irritou só para não deixar passar? Já foi num compromisso sem a menor vontade porque ficou com culpa de recusar? Já engoliu uma situação absurda para não criar conflito? Se a resposta foi sim, você não está sendo bondoso. Você está com medo. Medo de não ser amado, medo de ser julgado, medo de descobrir o que sobra de você quando ninguém mais está pedindo nada. E esse medo tem um preço altíssimo. Cada vez que você diz sim de mentira, está dizendo não para si mesmo. Está pegando um pedaço da sua energia, da sua paz, da sua essência, e entregando de graça para quem sequer vai agradecer. O mundo não vai te respeitar mais por isso. Ele vai simplesmente continuar pedindo, cada vez mais e mais. Jung não via a mente humana como uma máquina fria que reage a estímulos. Para ele, a psique é um sistema de energia, e cada pensamento, cada emoção, cada reação consome uma parte dessa energia. Agora pensa na sua vida. Quantas vezes você respondeu uma mensagem apenas por obrigação? Quantas vezes ficou horas ruminando numa conversa que deveria ter durado 5 minutos? Quantas vezes tentou salvar alguém que não queria ser salvo? Cada uma dessas situações abre um buraco no seu campo de energia. É como uma torneira pingando o dia inteiro. Você nem percebe quanto está perdendo até o reservatório secar. E quando o reservatório seca, você não fica só cansado, você fica vulnerável. E pessoas que sabem drenar energia, muitas das vezes estão ao seu redor, e algumas delas você chama de colega, amigo e até de família. Sabe quem são essas pessoas? São aquelas que só aparecem quando precisam de alguma coisa, que transformam cada conversa num confessionário onde você ouve tudo e não pode falar nada, que ficam ofendidas quando você não responde na hora, mas somem por semanas sem dar satisfação, que usam a sua empatia como ferramenta de controle. Jung dizia que um indivíduo que não consegue dizer não tem um sim que valha. Pensa nisso por um minuto. Se você está sempre disponível, a sua presença deixa de ser especial. Ela se torna previsível. E o que é previsível é fácil de ignorar. Você vira um botão de emergência emocional. As pessoas te acionam quando precisam de alívio, de atenção, de validação. E quando acabam de usar,
te guardam de volta na gaveta. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, considere se inscrever no canal Filosofia Profunda. Estou aqui para te acompanhar nesse processo de evolução mental e espiritual, e tem muito mais por vir. Aqui é onde o processo começa a ficar desconfortável, porque agora a gente vai falar sobre o que acontece quando você decide parar, quando você começa a dizer não, quando para de responder na hora, quando deixa de estar disponível para qualquer coisa, qualquer reclamação, dramas, desabafos. O mundo não vai aplaudir a sua atitude, o mundo vai reagir. E a primeira reação vai vir exatamente das pessoas que mais se beneficiaram da sua total disponibilidade. Elas vão te chamar de egoísta, vão dizer que você mudou, que está estranho, que ficou frio, que tem algo de muito errado com você. Vão fazer de tudo para que você sinta culpa, querendo provar que você está errado, que você não é mais aquele amigo de antes. Jung ensinava que o que nos irrita nos outros revela algo sobre nós mesmos. Por isso, quando alguém se enfurece com o seu limite, entenda o que ocorre. O seu não virou um espelho. E o que essa pessoa enxerga ali é o próprio vazio que ela tentava preencher através de você. Você era a muleta, e agora que você se libertou, ela tem que aprender a caminhar sozinha. E isso dói. E ela vai projetar essa dor em você. Mas presta atenção aqui, porque isso é fundamental. A raiva de alguém diante da sua mudança de comportamento é a prova de que essa mudança era absolutamente necessária. Se uma pessoa se ofende porque você finalmente disse não, é porque ela contava com a sua incapacidade de negar para manter a própria comodidade. Ela não estava interessada em quem você realmente é. Estava interessada na sua utilidade, nos benefícios de ter você sempre por perto. Existe uma força que a maioria das pessoas nunca aprendeu a usar. Não é a força de gritar mais alto, de se defender melhor, de ter o argumento mais inteligente. É a força de não reagir. Imagina que alguém lança uma provocação, uma crítica, uma ofensa injusta. Se você reage, se você se defende, se você se explica, você acabou de entregar sua energia de graça. Você entrou no jogo deles, no nível de vibração deles. Mas se você escolhe o silêncio, se você escolhe a indisponibilidade para aquela frequência, a energia da provocação não encontra onde pousar. Ela volta para quem enviou. Jung chamava esse espaço de recolhimento interno de vas hermeticum, o recipiente selado onde a transformação acontece. É só no silêncio intencional que você consegue escutar a própria voz. Não a voz do que os outros esperam de você, a sua voz. Aquela que sabe exatamente o que você precisa, para onde você deve ir, o que vale o seu tempo e o que não vale. Esse silêncio não é fraqueza, não é passividade e muito menos medo. É uma das formas mais sofisticadas e poderosas que existe para se defender. É dizer para o mundo, sem abrir a boca: a minha paz interior não está à venda. As minhas emoções não são botões que você aperta quando quer. Você está chegando num ponto crucial desse processo. Me conta nos comentários. Você já perdeu alguém ou teve medo de perder por colocar um limite nessa pessoa? Escreva aí embaixo. Ler as suas experiências ajuda todo mundo que está passando pela mesma situação. O objetivo mais profundo da psicologia junguiana tem um nome: individuação. É o processo de se tornar uma pessoa única, inteira e autêntica, que você realmente é. E esse caminho tem um custo que ninguém te avisa antes: um período de isolamento. Não o isolamento depressivo de quem se fechou para o mundo com amargura, mas o isolamento sagrado de quem decidiu parar de montar o quebra-cabeça dos outros para começar a montar o seu próprio. Quando você para de estar disponível para tudo e para todos, você está mandando um sinal para o seu inconsciente: estou pronto. Estou pronto para me encontrar. E aí começa uma fase que Jung comparava à noite escura da alma. Você se sente incompreendido. Parece que está perdendo pessoas. O grupo do WhatsApp fica quieto quando você para de alimentar a conversa.
O amigo que só aparecia para desabafar some quando percebe que agora você tem limites. A família estranha porque você não está mais disponível para todo mundo. E você vai olhar para tudo isso e vai pensar: será que estou errado? Não, você não está errado. Você está no caminho certo. Porque o que está morrendo não é você. É a versão de você que existia apenas para servir aos outros. É a máscara que você colou na pele. É o sim automático que você dava sem nem pensar. E no espaço que esse abandono deixa, alguma coisa nova começa a crescer. Você descobre que o silêncio não é vazio. Ele é cheio de você. Você descobre que não precisa de validação constante para saber quem é. Você descobre que as coisas mais valiosas da sua vida nunca foram aquelas que qualquer um podia acessar a qualquer momento. Não tenha medo de ser a pessoa difícil de alcançar. As coisas mais raras desse mundo nunca estão jogadas na calçada esperando qualquer um pegar. Tem uma diferença enorme entre a solidão do ego e a solidão sagrada que Jung defendia. A solidão do ego é amarga. É cheia de ressentimento, de por que ninguém está aqui, de uma ferida aberta que precisa ser preenchida de fora. Essa solidão dói, porque ela vem do vazio. A solidão que nasce quando você escolhe conscientemente se retirar, essa é outra coisa. Essa é liberdade. Jung passou períodos longos da sua vida na Torre de Bollingen, uma casa simples que ele mesmo construiu, sem eletricidade, sem as comodidades da modernidade. Ele sabia que a criatividade, a sabedoria e a reconexão consigo mesmo não florescem no barulho da multidão. Elas precisam de quietude. Quando você para de estar disponível para o mundo exterior, você começa a ficar disponível para o seu mundo interior. Os seus sonhos ficam mais claros. As suas intuições ficam mais afiadas. Você começa a sentir uma paz que não depende de ninguém, que não some quando o telefone para de tocar. E aí acontece algo que parece paradoxal. Quando você finalmente volta para o mundo, depois desse processo, você volta com tanto a oferecer que as pessoas sentem isso. Você não interage mais pela necessidade de ser aceito. Você interage pela plenitude de quem se conhece. Essa é a diferença entre quem atrai e quem implora, entre quem inspira e quem cansa, entre quem é valorizado e quem é dado como certo. Parar de estar sempre disponível não é crueldade, não é frieza, não é joguinho. É higiene espiritual. É usufruir do seu direito de existir fora das projeções dos outros. No final desse caminho, você vai perceber uma coisa que vai parecer cruel primeiro e libertadora depois. As pessoas certas para a sua vida vão respeitar o seu silêncio. Vão honrar os seus limites. Vão estar presentes quando você precisar, sem precisar que você se anule para merecer isso. E as que foram embora? Elas não estavam ligadas a você, estavam ligadas à sua conveniência. O que elas amavam era a sua facilidade em dizer sim. Como Jung dizia: eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que escolhi ser. Hoje você tem essa escolha na sua mão. Você pode continuar sendo o botão de emergência emocional de todo mundo. Ou você pode parar, respirar e começar a perguntar: o que eu realmente quero? Quem eu sou quando ninguém está pedindo nada de mim? Essa pergunta pode ser a mais importante que você já fez para si mesmo. Então me faz um favor. Para agora. Antes de fechar esse vídeo, pense nisso com o coração aberto. Se você parasse hoje de tentar agradar a todo mundo, quem ficaria do seu lado? E quem é você, de verdade, quando ninguém está olhando? Escreva nos comentários: eu escolho a minha paz. Quero ver quem aqui está pronto para essa virada. Porque essa frase nos comentários não é só simbólica. É um compromisso público com você mesmo. Se esse vídeo chegou onde precisava chegar, se tocou em algo que você já sabia, mas ainda não tinha palavras para descrever, se inscreva no canal e ative o sininho. Tem muito mais por vir.
E o próximo vídeo que aparece na tela agora é a peça que completa o que a gente começou aqui hoje. Nos vemos na profundidade da sabedoria.